Aleluia, glória a Deus. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como Ele tem cuidado de você, da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Provai e vede todas as suas maravilhas. Ó, provai e vede que o Senhor tem cuidado de você, tem cuidado dos seus. É o Senhor que tem te dado o vigor e toda a capacidade de produzir. É Ele que tem guardado você em todas as tribulações. Ó, provai e vede essa manhã que o Senhor, Ele tem uma palavra direcionada para mudar a sua vida em nome de Jesus. Se você crê e ama o Senhor mais do que qualquer coisa, dá um glória a Deus bem forte. Bênção demais, glória a Deus. Bom dia a todos, graça e paz. Vocês estão bem, irmãos? Bênção demais. Certamente, irmãos, o Senhor tem uma porção da sua palavra para derramar sobre as nossas vidas, amém? E que bênção, irmãos, estar aqui nesse culto de celebração ao Senhor, nesse domingo tão glorioso, nessa manhã tão maravilhosa, irmãos, que nós estamos aqui reunidos com o propósito de adorar o Senhor, amém? Certamente a nossa vida vai sair daqui bem diferente. Eu queria começar orando pelas pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana ou estão aniversariando hoje. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Eu só quero um motivo para poder orar pela sua vida. Se você completou aniversário, completou ano essa semana, vem aqui à frente, quero orar por você. Temos alguém? Glória a Deus. Bênção demais. Você se alegra com a vida dos nossos irmãos? Estenda suas mãos para eles, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos tão preciosos, Senhor, para nós, também para você, Pai. Nós queremos declarar nesse novo tempo, nessa nova estação da vida deles, um tempo de colheita, de abundância, de oportunidades sobrenaturais, um ano de possibilidades divinas se cumprindo na vida deles. No nome de Jesus, queremos declarar também um avanço, Pai, um crescimento em todas as áreas das suas vidas. Essa, Pai, é a nossa oração, a nossa declaração essa manhã. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Tem presente especial da nossa igreja para vocês. Glória a Deus. Queridos, ontem nós tivemos um momento de comunhão, de alegria, de edificação e conexão entre mulheres virtuosas, né? Um evento promovido pelo Rema, né? O Centro de Treinamento Bíblico, em homenagem, né? Em celebração ao Dia das Mulheres. Então nós temos aí um vídeo, né? Do Café Rema para Elas. Fica aí ligado para você que não veio sentir o gostinho do que aconteceu ontem. Não perca as próximas oportunidades, né, que terão de você estar aqui nesse ambiente, essa atmosfera de comunhão. É um momento também de muito aprendizado e dessas conexões entre mulheres virtuosas. Então, na próxima oportunidade, não perca e estejam aqui para que você seja também edificadas. Amém? Nós vamos exibir agora o Verbo News. Fica aí ligado para você não perder nada da nossa programação semanal. 29 de março, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Foi dada
dada a largada para a Maratona Rema 2026. A matéria Realidades da Nova Criação está aberta ao público, com a professora Sânia Evangelista da Igreja Verbo da Vida em Petrolina, Pernambuco. E quem trouxer mais visitantes durante esse período ganhará 1 ano de Rema pago. Essa é a sua oportunidade de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter sua vida completamente transformada com todas as mensalidades pagas por 1 ano. No Rema, a próxima vida transformada está a apenas um convite de distância. Temos uma novidade para você que quer ganhar a sua parcela do Rema paga. O Rema está com a ação 1 por 1, onde você compartilha a palavra, convida pessoas e ainda ganha uma parcela paga a cada convidado matriculado. Cada aluno pode trazer visitantes e quando a matrícula deles é realizada, quem convidou recebe uma parcela paga. Quanto mais pessoas você convidar, maiores são as suas chances de conquistar esse benefício. Para mais informações, consulte as regras e condições na direção da nossa unidade. Durante esse período, o Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite, faça a sua matrícula e tenha uma vida totalmente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito Santo no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder. Então, chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o vestidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Andando por Fé, do autor Kenneth Reagan. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. Quando você anda pela fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Este livro oferece as ferramentas que você precisa para uma vida vitoriosa de fé. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e edifique a sua fé. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus! Você anotou tudo? Bênção demais. Queridos, eu queria trazer para você aquilo que foi dito aí no Verbo News sobre as matrículas do Rema, né, que ainda estão abertas. Então você que ainda não fez a sua matrícula, você que não fez ainda o Rema, essa é a sua oportunidade ainda de fazer hoje a sua matrícula. Então passa lá no balcão de informações, faça a sua matrícula ainda esta manhã e tenha a sua vida transformada pela palavra. As aulas também, elas continuam abertas. Está tendo a matéria que é a Realidades da Nova Criação com a professora Sânia Evangelista. Ela que é da Igreja Verbo da Vida em Petrolina, uma mulher de Deus, irmãos, que tem ministrado não somente em Petrolina, como aqui em Teresina, mas em todo o Brasil e também já alguns lugares do mundo.
Então não perca a oportunidade ainda de vir para essa matéria que continua aberta. Você que é graduado, você que não fez o rema, essa é a oportunidade de você estar aqui, desfrutar da unção que está sobre a vida dessa mulher, ter a sua vida transformada pelo conhecimento da palavra, porque certamente o rema é um lugar onde você vai aprender e aprender bem a palavra de Deus. Amém? O rema também está promovendo essas duas ações que você viu aí no Verbo News, né? A primeira delas é a Maratona Rema. Então você que não fez o rema, né, você tem essa oportunidade de ter um ano de rema completamente pago, né, por meio dessas ações. Como que funciona? Você vai trazer o maior número de visitantes novos para o rema, pessoas que nunca visitaram essa escola, e aí você vai trazer, vai ser contabilizada a quantidade de pessoas, e ao final o rema vai anunciar quem trouxe mais visitantes e vai ter um ano de rema pago. Tá bom? Então também está acontecendo a ação 1 por 1. Qual é a ação 1 por 1? É a ação que você vai trazer um visitante, esse visitante vai efetuar a matrícula e você vai ganhar uma mensalidade paga também. Qual é o bizu dessa ação? É você trazer 12 pessoas para ela fazer a matrícula e aí você também vai ter um ano de rema pago e aí está tudo certo. Amém? Então não perca essa oportunidade, não deixa para depois. Essa é a sua oportunidade mesmo de ter sua vida transformada por essa palavra que tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas, não somente aqui em Teresina, nem somente no Brasil, mas também aos arredores do mundo. Amém? Tudo certo? Essas ações, irmãos, elas estão sendo financiadas pelos apoiadores do Rema. Quem são essas pessoas? As pessoas que Deus levantou para esse tempo, né, para ser um agente transformador de vidas. Então, olha só como os céus têm um interesse que você tenha a sua vida transformada também por essa palavra. Tem levantado pessoas, irmãos, financiadores, para você não deixar para depois, para você nem ter desculpa no que diz respeito a fazer essa escola. Então, não deixe essa oportunidade passar. Eu, se eu fosse você, passava lá no balcão de informações ao final do culto, ou fazia sua matrícula, ou me informava melhor acerca dessas ações e não ficaria de fora. Amém? Eu queria conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui na nossa igreja, eu quero que você levante sua mão aí no seu lugar. Glória a Deus, temos aí vários visitantes, que bênção. Daqui eu consigo te ver muito bem, né? Mas para que toda a igreja te veja e dê a devida saudação que você merece, eu queria pedir por gentileza que você ficasse de pé aí no seu lugar. E você que está perto dessas pessoas, vocês já sabem o que fazer. Glória a Deus, bênção demais. Para vocês que nos visitam hoje, para nós é um motivo de muita alegria, muita honra, é um privilégio para nós ter vocês conosco. Se vocês já congregam em alguma igreja, leva um abraço nosso bem caloroso para o seu pastor, para a sua liderança. Mas se vocês não congregam, eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês precisam congregar. Então nos dê a alegria de ter vocês aqui conosco. Certamente aqui é um lugar de você crescer, amadurecer, florescer juntamente conosco, e nós ficaremos extremamente felizes. Eu queria pedir uma salva de palmas bem calorosa para os nossos visitantes. Bênção demais. Ao final nós temos uma sala preparada especialmente para vocês que nos visitam. Então eu ou o ministro dessa manhã, né, vai indicar você uma equipe que vai te levar para essa sala que nós chamamos de sala VIP. Lá vai ter algo bem especial para você, um presente. Nós só queremos mesmo demonstrar esse nosso amor pela sua vida. E certamente, irmãos, nós ficaremos muito felizes você passar lá por essa sala. Então não esqueça, ao final desse culto nós indicaremos uma equipe que vai levar você até essa sala. Tudo certo? Combinado? Glória a Deus. Vamos adorar agora ao Senhor com os nossos bens. Você se alegra com esse momento? Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9. No versículo 11, o apóstolo Paulo, ele fala algo aqui muito importante. Ele vem desde o versículo 6, ele vem falando sobre a lei da semeadura, ele fala também sobre uma convicção que nós temos que ter acerca da colheita, né? Nós sabemos que aquele que planta, ele vai colher. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco,
vai colher pouco. Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui, né, no versículo 11, ele diz assim, olha, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, ao qual faz que, por meio do nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. No versículo 12 ele diz, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. O apóstolo Paulo está falando que nós temos uma finalidade, irmãos, quando nós somos enriquecidos. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 28, irmãos, que é o Senhor que nos dá toda a capacidade de produzir. Todas as oportunidades que temos, irmãos, no nosso trabalho, né? Essas oportunidades que às vezes nós pensamos que foi algo que foi nós, por mérito nosso, eu quero dizer para você, é o Senhor que nos dá essa oportunidade. Ele também nos dá essa capacidade de produzir. O que é isso, irmãos? É fazer com a excelência que nós fazemos, aquilo que nós somos comissionados para fazer. Então há um propósito para você ser enriquecido. A Bíblia é bem clara, o apóstolo Paulo diz, olha, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. O que é isso, irmãos? É eu ter um coração generoso, é eu não me apegar com as finanças, somente com os bens, com as coisas dessa terra. Mas é eu ser tão generoso ao ponto, irmãos, de eu reconhecer Deus quem me deu. E eu tenho que ser fiel a Ele, como honrando a Ele através dos meus bens. A Bíblia fala em Provérbios, honrar o Senhor por meio dos nossos bens. Agora há pouco nós entoamos cânticos ao Senhor. Nós louvamos a Ele, levantamos as nossas mãos, falamos palavras de gratidão a Ele. Isso é uma forma de honrar, de reconhecer ao Senhor, né? Mas quando Salomão fala lá em Provérbios, honra também por meio dos seus bens, é uma forma bem específica. E nós temos esse momento também tão solene para poder, irmãos, ter essa oportunidade de pôr em prática aquilo que a Bíblia diz, honrar ao Senhor por meio dos nossos bens. E aí ele continua, ele diz no versículo 2, olha, porque o serviço dessa assistência, ela não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Na Bíblia King James ele diz, olha, porquanto ao ministrar essa assistência, não apenas você está suprindo a necessidade dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento das variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É quando nós temos esse coração generoso ao ponto de praticar aquilo que a palavra está dizendo. Quando esse recurso chega para suprir a necessidade dos santos. As mais variadas expressões de ação de graças a Deus, elas estão sendo ditas. Muitas pessoas têm reconhecido ao Senhor quando chega uma cesta básica. Ela diz, Senhor, graças a Deus que você enviou. É quando alguém se levanta para dar uma oferta a um outro alguém, essa pessoa fala, graças a Deus que esse dinheiro chegou numa boa hora. Então, com esse coração, com esse entendimento, com essa consciência, eu quero convidar você a separar o seu dízimo, a sua oferta essa manhã. Se você quer fazer por meio de dinheiro em espécie, aí na sua cadeira temos esse envelope, você pode estar fazendo por meio de dinheiro em espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos tesoureiras posicionadas para você fazer por meio dos cartões de crédito ou débito. Se você quer fazer por meio do Pix, aqui no nosso telão temos a chave Pix. E também tem aí no seu envelope a chave Pix e um QR Code que vai te direcionar para você contribuir com a sua oferta e para você também devolver o seu dízimo. Você que está em casa também está cultuando ao Senhor, será generoso essa manhã porque você tem um coração generoso, vai também participar desse momento tão solene usando o QR Code que apareceu aí na tela do seu aparelho eletrônico e também a chave Pix que apareceu aí na tela do seu aparelho eletrônico. Então nós temos várias formas, meios e mecanismos para participar desse momento, como eu falei, tão solene que vai redundar em graças a Deus. Amém, irmãos? Você já separou seu dízimo, a sua oferta? Vamos orar? Levanta bem alto o seu envelope, a sua mão. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de ofertar, de dizimar na sua casa, Pai. E nós sabemos, Senhor, que há uma colheita sobrenatural da sua parte, Pai, para as nossas vidas, diante daquilo que estamos fazendo. Nós fazemos isso, Pai, não somente pela colheita, mas nós fazemos isso, Pai, entendendo que você é digno também dos nossos bens. Nós queremos consagrar cada dízimo, cada oferta esta manhã. Eu quero declarar uma colheita sobrenatural, extraordinária e transbordante sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Saia do seu lugar, vem ofertar, vem dizimar com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia.
estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Sim, nada mais, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão gloriosa. Nós queremos levantar as nossas mãos santas em adoração ao Senhor, dizer que o Senhor é bem-vindo, que o Senhor é livre aqui em nosso meio, que o Senhor tem liberdade para agir em nós e através de nós. Nós nos consagramos, Pai, nessa manhã ao Senhor. Nós rendemos a nossa melhor adoração a Ti. Nós consagramos os nossos dias, a nossa semana que começa hoje, Pai, ao Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te cultuar, para Te louvar, para Te adorar. E o Senhor é digno do nosso melhor, o Senhor é digno do nosso coração rendido, dos nossos ouvidos atentos, das palavras de amor que podem sair da nossa boca, Pai. Você é tudo para nós, Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós precisamos está em Ti. E que vida maravilhosa. Obrigado por Sua paz, Sua alegria que cobre as nossas vidas todos os dias. Obrigado porque nós andamos em saúde divina. Nós Te agradecemos, Senhor, por tantas promessas preciosas que o Senhor já fez chegar até nós. Obrigado por Sua poderosa palavra, Pai, que nos alimenta e nos dá vida todos os dias. Ela que renova e salva a nossa alma, a nossa mente. Nós devotamos o nosso coração à Sua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, Te louvamos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Você pode sentar, fala com o irmão que está aí do seu lado. Tem um tempo de comunhão aí com ele, amém? Gente, obrigado, vocês podem sentar. Glória a Deus. O Senhor é bom. Tá todo mundo aí? Olha para quem está do teu lado aí, vê se ele está acordado. Se está com cara de sono, já dá uma cutucada aí para ele acordar.
para que você e ele não percam nada daquilo que Deus tem para fazer aqui ainda essa manhã. Eu sei que ele já fez grandes coisas através desse tempo de louvor, adoração, de música, né, que é poderoso. Amém? Mas tem muito mais para acontecer. E eu sei que um ambiente como esse, irmãos, Deus pode mudar em um piscar de olhos todo e qualquer problema, toda e qualquer situação ou circunstância que você esteja vivendo. Nós viemos aqui para adorar, para cultuar ao Senhor, mas nós também vamos receber coisas preciosas e vamos sair daqui acrescentados pela unção e o poder de Deus. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 49. Lucas capítulo 24, no verso 49. Glória a Deus. Diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Através desse texto, irmãos, eu queria te alertar, te ensinar sobre o poder que há no ambiente. Não é bem isso que a gente vai falar nessa manhã, mas eu quero começar por aqui. Amém? Quero que você saiba e desperte para que em um ambiente como esse, um ambiente onde você está reunido com o seu irmão, com os nossos irmãos, aqui a unção de Deus, querido, ela se manifesta. Então você certamente está em um ambiente de milagres. Aqui é o lugar onde você chega desanimado e sai animado. Aqui é o lugar onde você chega cansado de problemas e circunstâncias e sai daqui, irmão, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de energia. Mesmo que o problema ainda não tenha mudado, você pode sair daqui diferente da forma como você entrou, amém? E a nossa expectativa em congregar tem que estar em eu venho cultuar, eu venho dar algo ao Senhor, mas eu também vou receber coisas preciosas por causa da unção coletiva, por causa do congregar, porque eu estou aqui apresentando o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como a Bíblia nos instrui lá em Romanos, no capítulo 12, e Deus vai acrescentar coisas à sua vida. Todas as vezes que nós estamos aqui, por mais comum que a gente queira tornar esse ambiente, você pode viver milagres aqui. Agora, quem vai decidir e definir que tipo de coisa você vai receber aqui é você mesmo. Se vai abrir o seu coração ou não, se vai ter expectativa ou não. E eu digo para você, a maioria dos crentes chegam num lugar como esse e saem da mesma forma que entraram. Mas se nós tomarmos a decisão de sermos influenciados, né, de sermos acrescentados, de sermos mudados por conta daquilo que está aqui nesse ambiente, nós vamos sair daqui acrescentados pelo Senhor. Então, creia e saiba, você está em um ambiente de milagres. Isso não é um jargão que o dirigente chega aqui, o ministro chega aqui para dizer e te animar a sua alma. Não, irmãos, isso é verdade. Ainda que você não veja e nem sinta, há um poder atuando nesse ambiente agora mesmo. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Talvez você já tenha visto na internet, né, alguém dizer que você não precisa congregar, que você não precisa estar em um ambiente assim, que Deus vai te alcançar lá na sua casa, que você pode congregar pelo YouTube todo domingo em uma igreja diferente. Isso não deixa de ser verdade, irmãos. Deus vai te alcançar na sua casa, Deus pode te alcançar onde você estiver, se está sozinho. Deus não necessita de homens, de ministros, de pastores, de apóstolos, de bispos para te alcançar. De fato, Ele já fez isso quando te amou e entregou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Ele te alcançou da forma mais extraordinária que podia te alcançar. Amém? Então, isso já aconteceu. Agora, esse mesmo Jesus, Ele nos ensina, né, em sua palavra que nós devemos congregar. Então, existem, irmãos, lugares onde nós podemos estar e que esse poder vai nos mudar, vai nos acrescentar, vai nos moldar a coisas diferentes. É o que a gente acabou de ver nesse texto. Jesus disse: olha, vocês não saiam de Jerusalém, porque tem algo para vocês receberem. Não é a questão de ser em Jerusalém em específico, mas Jesus estava dizendo que eles precisavam ficar reunidos em um lugar. Porque onde há uma reunião de santos em um lugar específico, ali há algo para acontecer, há algo para ser acrescentado. E nessa ocasião aqui não foi algo qualquer, irmão. Aqui foi a descida do Espírito Santo
que se cumpriu lá em Atos, no capítulo 2. Se não fosse assim, Jesus poderia ter dito, olha, vocês podem ir para onde vocês quiserem e eu vou alcançar vocês na individualidade lá da tua casa, da tua cidade. Um vai para Samaria, o outro vai não sei para onde. Mas ele disse, é necessário permanecer em Jerusalém para receber o que vai descer sobre vós, o Espírito Santo. Então há um poder no congregar, há um poder em um ambiente onde nós estamos todos reunidos com expectativas naquilo que Deus pode fazer. Amém? Esses dias eu estava assistindo uma série, né, que fala sobre aquele caso que aconteceu lá em Goiânia, se eu não me engano, em 87, não foi? Sobre aquele acidente radioativo. Você já ouviu falar sobre isso? Alguns já, outros não. Mas em 87, lá em Goiás, 2 homens, eles foram a um hospital abandonado e ali eles abriram, tinha lá uma máquina de raio-x abandonada, né, o miolo da máquina abandonado. E aí eles foram lá e pegaram aquele negócio e foram vender no ferro velho, porque era um negócio de chumbo, né? Então aquilo valeria algum dinheiro para eles. Mas ali dentro existia um elemento químico chamado de Césio-137, que é um elemento extremamente radioativo. E aqueles caras, sem saber daquilo, pegaram aquele negócio, abriram e levaram, venderam no ferro velho. Aquele rapaz do ferro velho achou aquele negócio bonito, brilhava no escuro, levou para casa, passou 10 dias com aquele negócio em casa e contaminou a cidade inteira. Nem todas as pessoas foram contaminadas, mas foi um caos. Transformou a cidade de Goiânia naquele ano em um caos. Depois você pode pesquisar, estudar mais sobre isso. Mas aquilo ali chamou a minha atenção, querido, porque era algo que estava em um ambiente que as pessoas eram expostas àquilo, mas não sentiam nada. Imediatamente, nada era sentido. Nada era percebido, né? Eles não podiam sentir nem ver resultado nenhum daquilo que estava lá. Mas os estudiosos, né? Os físicos, eles dizem que você se expor a um ambiente de radiação, você pode ver isso também no acidente que aconteceu lá em Chernobyl, né? Em 86, e ver que um elemento radioativo, eles dizem que é como se você... A coisa mais fácil de comparar é como se você estivesse perto de uma fogueira. Só que você não se queima. Imagine você chegar perto do fogo e aquele fogo não te queimar imediatamente. Você acha que nada está acontecendo, né? Com a radiação é mais ou menos a mesma coisa. Então aquele cara levou aquele negócio para dentro da casa dele ali, passou 10 dias sem sentir nada, sem alterar nada, mas logo depois começou a se ver os resultados e se expor a um ambiente radioativo. Se é assim, querido, com a radiação, também é assim, né, para as coisas boas. Porque tem um elemento, né, e não é uma coisa, mas uma pessoa que está aqui, nesse ambiente, que talvez não te faça imediatamente sentir nada. Talvez aos seus olhos naturais nada esteja mudando na sua vida, mas ao passar dos dias, se expondo a esse ambiente, você vai ver as coisas mudando. Você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Assim como lá para o mal, né? A radiação causa essa mudança, aqui também, irmãos, há um poder que é extremamente superior a isso, que pode transformar a sua vida, mesmo sem você sentir nada. Porque a gente não precisa sentir nada para saber que Deus está agindo em nosso favor, amém? Então, creia nisso, fica ligado nisso, sempre que você vier congregar, saiba, esse é um ambiente de milagres. Já sai da tua casa com expectativas por aquilo que Deus vai fazer em você e através de você, amém, queridos? Deus não deixou de operar milagres, Ele ainda opera milagres hoje. Não sei qual é a área que você precisa de um milagre, eu digo para você, todos nós precisamos de milagres, todos os dias. Talvez você ache, a minha vida está muito boa, as minhas finanças estão bem, eu não estou doente, mas você precisa ver milagres, para que a sua fé continue sempre crescendo, para que você seja alimentado. A gente não pode se acostumar com um tempo sem ver o fogo do Espírito, sem ver o mover do Espírito. A gente não pode se tornar uma igreja fria, amém? O irmão Rega dizia, é melhor um pouco de fogo estranho do que fogo nenhum. Então, irmão, certamente o fogo do Espírito, os milagres de Deus, eles precisam estar em nosso meio, porque isso vai te dar vida, isso vai te dar ânimo para o teu ministério, para o teu chamado, isso vai te fazer ficar sempre animado com aquilo que Deus pode fazer. Talvez você não precise de um milagre na sua vida, mas Deus quer te usar para ser um milagre para alguém. Então, nós precisamos desejar esse ambiente
de milagres, esse ambiente de transformação que nos deixa avivados, animados. Você está comigo? Eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia aí, lá em João, no capítulo 16, no verso 33. Aleluia. João no capítulo 16, verso 33, abre aí. E antes de a gente ler, o tema da ministração dessa manhã é desista de desistir. E a gente pensando sobre isso, né, eu meditando um pouco sobre isso, eu pensei, o que leva alguém a desistir? Por que às vezes a gente tem vontade, né, de desistir? Muitas vezes a força que nos faz ter essa vontade de querer desistir, de querer abandonar tudo, são problemas que se iniciam na nossa vida em determinadas áreas, seja ela ministerial, seja ela no seu trabalho, seja ela na saúde. E muitas vezes esses problemas eles vão nos suprimindo, né? Eles vão ali nos oprimindo, até o dia que a gente cansa fisicamente, mentalmente, e você pensa, rapaz, eu vou desistir desse negócio, eu vou retroceder, porque não está dando certo, não vai dar certo, eu não vou aguentar. Então eu quero dizer para você nessa manhã, desista de desistir, porque mesmo em meio aos problemas, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém, irmão? Você tem um chamado poderoso de Deus, você é separado pelo Senhor para um propósito. Deus não te criou pela aleatoriedade, Deus te criou para um propósito poderoso. Se você não descobriu ainda, empenhe a tua vida em descobrir qual é esse propósito. Certamente não foi vir para a igreja em um domingo, sentar numa cadeira, receber, para a semana toda ser uma bênção para você e no próximo domingo vir de novo. Não, irmãos, Deus quer te colocar em movimento. Deus quer fazer algo através da sua vida. Isso é o seu chamado, o seu propósito. É para isso que você nasceu. E eu digo, você só vai ser plenamente feliz quando você descobrir isso. E quando a gente está nesse chamado, nesse propósito, não desistir fica muito mais fácil. Porque a gente tem um porquê de fazer as coisas, um porquê de estar fazendo aquilo que a gente faz. Você está comigo? E muitas vezes o que faz as pessoas desistirem são esses problemas, essas dificuldades e, acima de tudo, uma expectativa irreal de uma vida sem problemas. Principalmente crentes, às vezes, do verbo da vida, da palavra da fé, né? A gente aqui, irmão, crê nas bênçãos, né? Nós cremos nas promessas de que somos mais que vencedores, de que o maior habita em nós, de que somos felizes, de que temos paz, alegria, prosperidade nas finanças. Tudo vai bem nas nossas vidas porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não é assim? E aí, às vezes, alguém imaturo pode ouvir sempre essas coisas e achar, rapaz, então tem uma vida sem problemas para mim? Então tem uma vida onde eu não vou ter dificuldade nenhuma? Essa vida, irmão, é surreal, é irreal. Ela não existe. Amém? E a expectativa por ela, essa expectativa adiada, essa expectativa frustrada vai causar exatamente essa frustração. Eu quero ter uma vida sem problemas, mas isso não vai acontecer. E aí eu sempre adiando algo que eu quero viver, eu fico frustrado. E aí essa frustração gera desânimo, esse desânimo gera cansaço físico, mental. E aí vem aquela vontade, rapaz, eu vou desistir. Porque está em busca de algo que não é real. Mas você ser mais do que vencedor, ter paz e alegria, é independente se tem problema ou não. Problema todo mundo vai ter. Alguns têm problemas financeiros, outros têm problema na saúde, outros têm problema na família, outros no casamento, outros... E nem sempre esse problema, irmão, é infinito, né? Às vezes é um problema, começa, vem, acaba, aí você respira, aí começa outro, aí você vai ali com ele, aí passa, aí já começa outro. A vida do crente é assim, como a luz da aurora, ela vai brilhando a cada dia mais. Hoje você derrotou o leão, amanhã tem um urso. Aí você derrota o urso, amanhã tem um gigante, mas o importante é que você sempre está derrotando os adversários, amém, irmão? Se fortalecendo no Senhor. Então não tenha expectativa de que não vai ter o leão, o urso e o gigante, porque eles vão estar lá. Você recebe, se enche um domingo, mas na segunda-feira o bicho vai estar lá. Amém? E aí você precisa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
Lá no mundo tem um inimigo que já foi derrotado por Jesus na cruz, mas ele ainda age na vida daqueles que são fracos espiritualmente, emocionalmente, que não estão maduros e amadurecidos na palavra, são uma presa fácil para o diabo. A Bíblia diz que o Deus deste século, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, essa palavra Deus deste século está escrito com D minúsculo, se referindo ao diabo, né, dando ao diabo a autoridade e o governo sobre a terra. Você está aqui, se você não sabia disso, eu quero te incentivar a fazer o rema e certamente você vai aprender que a terra hoje ela ainda é governada pelo diabo, mas a sua vida não, porque você não faz parte desse sistema, você foi transportado de um império de trevas para um reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Então você está nessa terra como um agente para desfazer as obras do Deus deste mundo, que é o diabo. Você está comigo? Mas tem pessoas que são influenciadas por ele, que se deixam abater pelas tribulações que o diabo levanta. E eu digo para você, muitos dos seus problemas nem é o diabo que causa, é você mesmo. Não é assim? Porque alguém estoura lá todos os cartões de crédito, gasta tudo e aí depois diz, rapaz, o diabo está agindo nas minhas finanças. Ou alguém bebe Coca-Cola todos os dias, 1 litro, 2 litros, come carne gordurosa, açúcar demasiadamente e depois fica diabético e diz, o diabo agora está agindo na minha saúde. Foi o diabo não, irmão. Tem até aquele meme, né, que a pessoa faz uma coisa que é além do que o diabo faz, aí o diabo olha e diz, aí você me quebra. Porque está pior do que o diabo, né? Então isso é uma realidade. Não tenha expectativas de viver uma vida sem problemas, porque certamente você vai ter problemas. Quem disse isso não foi eu, não sou eu que estou rogando praga na sua vida, amém? Jesus disse isso aqui em João, no capítulo 16, no verso 33, quando disse, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ele começa amaciando a conversa. Ele disse, o que eu estou dizendo aqui é para você ter paz, não é para se preocupar, não é para ter medo. Então eu estou dizendo para você que você vai ter problemas, mas não é para se preocupar, não é para ter medo, não é para ter desespero. Amém? Jesus disse, para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições, problemas, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? Então, uma vida sem problemas não existe. Desfaz isso da tua mente, porque você vai ficar frustrado. Rapaz, por que isso está acontecendo comigo? Será que é só comigo? Eu vejo a vida do pastor fulano de tal, eu vejo a vida do irmão fulano de tal dando certo, e a minha parece que só dá errado, parece que só vai de mal a pior. Todo dia se levanta um problema, hoje eu resolvi um, amanhã tem 2, e parece que é um negócio infinito. Não tenha expectativas de não viver essa vida, amém? Agora, tome a decisão de viver de acordo com aquilo que Jesus te ensinou. Como? Tendo paz e bom ânimo. Como é que a gente passa pelos problemas? Paz e bom ânimo. O que é paz? Paz, irmãos, é a ausência de preocupação. Paz é a ausência de guerra. O problema, ele está lá fora. Mas por dentro, está tudo bem. Eu sei que maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Esse problema, ele é só mais uma oportunidade para eu ver Deus agindo na minha vida. Então, colocar os olhos dessa forma vai te dar muito mais força para não desistir. Amém? A gente está falando sobre não desistir. Você está comigo? Interessante porque essa palavra aflições, né, problemas, aqui foi traduzido do grego e é a palavra tilipsis. Ato de prensar, imprensar, pressão. É uma metáfora, né, que significa opressão, aflição, tribulação, angústia e dilemas. Então Jesus, quando falou sobre nós termos aflições no mundo, ele está englobando tudo isso aqui. Você vai ter pressões, você vai ter opressões. Quando a gente fala sobre opressão, muitas vezes a gente está relacionando aqui com as atividades do diabo. Como eu disse, muitos problemas são causados por nós mesmos. Mas tem muitos também, irmãos, que são o diabo que levanta. Sabe aquele negócio que acontece do nada, está tudo dando certo, aí de repente vem uma coisa para tentar te derrubar? Pronto, é o diabo agindo ali, tentando agir na sua vida, porque ele não quer que as coisas deem certo para você. Amém, irmão?
Pelo contrário, se um crente tiver tudo muito bonitinho, muito bonzinho, o diabo não estiver fazendo nada na sua vida, então começa a desconfiar, porque pode ser que você esteja passando mais para o terreno dele do que para o de Deus, amém? Porque quando a gente está, irmão, fazendo a vontade de Deus, vão ter pressões, vão ter opressões, né? O apóstolo Paulo diz que foi levantado um mensageiro do diabo para bater nele por causa da pregação do evangelho. O diabo levantou homens para espancar o apóstolo Paulo porque ele pregava a palavra. E em nenhum momento você viu esse homem querendo desistir. Amém? Então, pressões, né, opressões, tribulações, às vezes angústia. A angústia fala sobre a alma, de vez em quando ficar abatida. E às vezes nesse abatimento almático, né, nessa depressão da alma, a gente precisa tomar uma voz de força, de autoridade. E assim como Davi, falar com a nossa própria alma. Dizer, alma, por que você está abatida dentro de mim? Se alegra em Deus. Ali era Davi dando ordem para as emoções dele. Talvez você precise fazer isso, irmão. Naquele dia em que você acorda abatido, cansado, cheio de problemas, cheio de dificuldade. E aquela vozinha lá dentro, rapaz, você está cansado. Às vezes você nem fala, mas você está pensando, eu estou cansado, eu estou exausto. Às vezes não está saindo pela sua boca, mas no pensamento está lá. Eu estou cansado. E aquilo vai sendo alimentado, e aí depois vira, eu vou desistir, porque se eu desistir, eu descanso. Se eu desistir, eu descanso. Esse é o caminho que o diabo quer que você percorra. Porque se ele te afastar do teu propósito, irmãos, aí você está num lugar perigoso. Porque enquanto se está no propósito, ainda que tenha um cansaço físico, você tem gasolina, combustível para seguir em frente. Mas quando se afasta disso, aí vem aquele vazio. E aí é onde o diabo tem engodado, né? Muitos cristãos. Então, não tem expectativa de viver sem pressão. Mas em meio às pressões, tende bom ânimo. É a forma, né, como a gente passa pelos problemas. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 2 e 3, Tiago diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele não diz uma provação, ele diz várias. Esses homens, eles entendiam de passar por provações, por dificuldades, por pressões, porque nesse tempo, se dissesse, eu sou cristão, alguém queria te matar. Amém? O pessoal estava matando os crentes, amarrando em poste, tocando fogo. Então eram muitas pressões. Não existiam igrejas bonitinhas, com ar-condicionado, cadeiras, irmãos maravilhosos, arrumados, cheirosos. Não, irmão, ali era pressão, perseguição. E esse pessoal precisava ficar firme diante disso. E aí esse cara chega e diz, olha, tem por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então a provação, ela não é para te desanimar, ela não é para te deixar oprimido, não é para te fazer desistir, para te deixar triste. Tiago está dizendo, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias. Não são uma, duas, são várias, irmãos, vão ter várias. Pode ser que se levante um gigante todos os dias, um na segunda, um na terça, um na quarta. Os seus olhos não têm que estar no próximo gigante, não, tem que estar no que você derrotou ontem. Rapaz, assim como Deus foi comigo no gigante de ontem, ele vai ser hoje. E assim como ele é hoje, ele é amanhã, porque ele não muda. O mesmo Deus que resolveu o seu problema ontem, querido, resolve hoje, resolve amanhã, então vai descansar, vai dormir. Lembra de Jesus que dormiu em meio a uma tempestade? Tinham 12 discípulos ali desesperados, gritando, a gente vai morrer, a água vai afundar o barco. E Jesus estava dormindo. E aí os discípulos acordam Jesus, ele vai ali dar uma voz de comando, cheio de autoridade, e o mar e o vento obedecem, se emudecem, se acalmam. Então, irmão, vai dormir, dá a voz de comando que é necessário dar e vai descansar. Vai dormir, vai se acalentar na palavra de Deus, tudo vai dar certo na sua vida. Esse problema aí, ele não vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Como Deus disse para Josué, né? Sede forte e corajoso, porque eu sou contigo. Deus é contigo, irmão. Seja forte e corajoso, não desista. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias. Eu gosto porque ele diz passardes, né? Não gosto, ele não diz ficardes. Então a pressão na sua vida, ela tem prazo de validade.
ela passa e aí começa outra, e aí você vence a outra, ela passa e vai ser sempre assim. E a gente sempre tendo paz e bom ânimo, porque Deus, em Jesus Cristo, já venceu o mundo. Amém, irmão? Então podem ser problemas de diversas formas, problemas físicos, podem ser problemas emocionais, a sua família dando problema, pode ser até um problema espiritual, né? Às vezes é aquele desânimo. Não desista da sua carreira, não desista do seu propósito, do seu chamado. Fica firme, segue em frente, né? Olha esse problema com o olhar, como a gente falou agora há pouco. Você pode ver de duas formas. Quando uma pressão, quando um problema, um gigante se apresenta ali diante de você, você pode ter um olhar diferente sobre isso, de duas formas. O primeiro é você pensar, por que isso está acontecendo comigo? E aí começa a se lamuriar, começa a desanimar, começa a pensar que a palavra não funciona, começa a pensar que Deus não te ama, começa a pensar que só funciona na vida do irmão, só funciona na vida do vizinho, né? Porque todo mundo é mais bonito do que a gente, o Instagram do fulano é só alegria, o seu também é só alegria, irmão. Ninguém posta tristeza no Instagram, não. Amém? Ninguém posta as lamúrias do dia a dia, ninguém posta foto sem maquiagem no Instagram, ninguém posta a foto, né, do almoço quando é arroz com ovo, só posta quando está no coco bambu, posta lá e tal. Então, no Instagram, todo mundo é maravilhoso, mas assim como você tem problemas, essa pessoa maravilhosa que está do seu lado também tem. Amém? Por mais que o Instagram dele diga diferente, ele tem problemas, isso é certeza. Então não olha para a vida dos outros querendo balizar a sua. Se baliza em quem você era ontem. Eu te garanto, se você olhar para ontem, você vai ver, rapaz, eu cresci. Deus foi comigo. Hoje eu estou mais próspero do que o que eu era ontem. Hoje eu estou melhor do que o que eu era ontem. Hoje eu estou mais amadurecido. Talvez, irmão, a sua vida natural fosse até melhor no passado. E hoje parece que as coisas aconteceram, mas você amadureceu. Você errou, você quebrou de certa forma em alguma área, mas você amadureceu. Sabe por que aquilo aconteceu e agora não vai acontecer mais. Então foi um curso, né? Foi um aprendizado. Você agora está mais forte. O texto aqui acaba diz, né, que essa provação da nossa fé, uma vez confirmada, uma vez que você vence ela vai produzir perseverança. Ou seja, você cresceu, você amadureceu até aqui. Então não tenha esse olhar de pensar, por que isso está acontecendo comigo? Porque isso vai te gerar desânimo, né? É uma opressão. E o diabo ele só quer uma coisa quando te oprime, ele quer arrancar uma confissão da sua boca. Já viu alguém sendo torturado em um filme? Muitas vezes a tortura ela tem um propósito, né? É arrancar uma confissão. A pessoa afoga o outro, bate, faz de tudo, dá choque, porque quer arrancar uma confissão. Muitas vezes a tortura do diabo é só para arrancar uma confissão da sua boca. É só para arrancar eu estou cansado e vou desistir. Eu vou voltar atrás, eu não vou aguentar. Eu não consigo, eu não posso. É só essa confissão que a tortura quer arrancar da nossa boca. Mas quando a gente fica firme, irmão, a esses problemas, eu acredito que o diabo fica assim pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Porque nada abate essa pessoa, nada desanima esse cara, nada desanima essa mulher. É alguém firmado na palavra, é alguém que olha para o problema com esse outro olhar. Um problema aparece na sua vida, irmãos, aí você pode se alegrar, pode dar uma risada e dizer, eita, é mais uma oportunidade de eu experimentar um milagre extraordinário do Senhor. Irmãos, os maiores milagres que aconteceram na Bíblia começaram com um problema. Você lembra disso? A multiplicação de azeite na botija daquela mulher, né, lá no Velho Testamento, só aconteceu porque ela estava morrendo de fome. Antes de ficar milionária, ela estava morrendo de fome, não tinha nada, ia morrer. Ela mesma disse, rapaz, eu só tenho um pouquinho de comida aqui, vamos comer eu e meu filho, depois disso a gente vai morrer. Acabou para a gente. Mas Deus interviu ali, e aí o azeite foi multiplicado, e aquela mulher provavelmente se tornou uma das mulheres mais ricas ali daquela região. Porque azeite era como uma das principais mercadorias, né? Aquele que movimentava o mercado. Então, irmão, Deus pode mudar tudo em um estalar de dedos. Como vai ser? Eu sei lá. Sei lá, vai aparecer alguém na sua porta e alguma coisa vai acontecer, uma notícia boa vai chegar no seu e-mail, vai chegar no seu celular, o seu telefone vai tocar e de repente aquele problema cessou.
E aí vai vir outro e você está mais forte, porque o Deus que foi comigo ontem é hoje e vai ser amanhã. É assim, irmão. Deus não já te fez vencer problemas no passado, sim ou não? Pois o mesmo Deus que resolveu aquele problema lá, que você achava que era grande demais, lembra de você mesmo, desesperado, sem saber como ia resolver? Foi resolvido ou não? Foi, pronto. Deus não mudou, Ele é o mesmo. E se você olhar para o seu desespero lá naquele dia, você dá até risada. Rapaz, se eu soubesse que Deus ia resolver assim. Pronto, esse mesmo sentimento tem que haver hoje diante do novo problema que está à sua frente. É uma expectativa, Deus vai operar um milagre. Eita, rapaz, hoje eu vou provar milagres. Você já sai da sua casa fazendo confissões de fé. Eu sou abençoado, eu sou curado, sarado, eu sou próspero. Hoje eu vou receber boas notícias. Deus vai operar um grande milagre. Nada aconteceu. É como eu me expor a um ambiente. Lembra o exemplo da radiação? Você está exposto constantemente a esse ambiente. Talvez hoje nada aconteceu, mas amanhã se manifesta. E eu já me alegro hoje, porque isso é fé, irmão. Então você vai sair daqui nessa manhã animado, amém? Tendo a expectativa de que esse problema que você talvez esteja passando é mais uma oportunidade de Deus operar um grande milagre na sua vida. Aquela mulher que foi curada daquela hemorragia, né, a mulher do fluxo de sangue, ela só experimentou um grande milagre porque antes ela tinha um grande problema. Tinha várias pessoas ali que estavam bonitinhas, sem problema, mas o nome delas não ficou na história. Por quê? Porque não tinha um problema e a expectativa de que Deus ia suprir. E aquela mulher com a expectativa certa, a movimentação certa, a palavra certa na boca, irmão, experimentou um grande milagre. E a gente está aqui há 2000 anos depois falando sobre a história dela. Amém? Então o problema é só uma oportunidade de você viver grandes milagres, né? Com grandes problemas, certamente virão grandes milagres sobre a sua vida. Então fica animado, tem de bom ânimo. Jesus já venceu esse problema aí. Amém, queridos? Lá em Tiago, no capítulo 1, ele continua, lá no verso 12. Abre aí comigo. Tiago 1:12. Ele continua falando, né, sobre o mesmo assunto. A gente acabou de ler aqui Tiago 1, no começo. Ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado significa alguém que é mais do que feliz. É alguém que prospera, né? É alguém próspero, é alguém que está animado, é alguém que tem paz e alegria. Significa ser bem-aventurado. Ele diz, o homem que é bem-aventurado é o homem que suporta. E não é suportar de qualquer forma. Ele está falando sobre provações, sobre problemas, amém? O homem que suporta com perseverança. Então não é de qualquer forma. Não é se lamuriando, não é cabisbaixo, não é derrotado, não é aquele irmão que você chega para ele e diz, e aí, como é que você está? E aí já vem com aquela cara para baixo, né? aquela cara de triste, rapaz, está só a misericórdia. Ou às vezes diz, eu tenho que dizer que está tudo bem, né? Porque eu sou da fé. Irmão, certamente não está em fé, porque quem está em fé, o mundo pode estar se acabando. Quem está em fé, por fora pode estar o caos, mas por dentro ele está animado, ele está alegre, ele está bem-aventurado, suportando a provação. E às vezes essa lamúria é porque você quer que alguém se compadeça da sua situação e lhe ajude, né? A pessoa tem aquela cara de tristeza, de piedade, porque quer que alguém veja aquilo e diga, oh meu Deus, o bichinho, deixa eu ajudar ele. É você querendo se mover na sua própria capacidade de produzir. É você querendo manipular as outras pessoas em seu favor. E às vezes as pessoas fazem isso com um rosto, né, descaído, um semblante descaído. Mas quem está confiando em Deus, irmão, não precisa descair o semblante para alcançar os homens, não. Quem está confiando em Deus fica animado. Quem vai resolver o meu problema é Deus. Se Ele vai usar homem, Ele que vai falar, não sou eu, não. Se Ele vai usar alguém, Ele que vai falar. Aquela viúva não foi atrás do profeta. Deus foi que mandou o profeta na casa dela. Foi assim? Então vai ser assim também na sua vida, né? O homem que suporta com perseverança, com bom ânimo, a aprovação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa palavra suportar é a palavra rupomeno. Ela significa ficar, permanecer, não retirar-se ou fugir. É o que significa suportar. E ainda mais, perseverar sob desgraças e provações. Manter-se firme na fé em Cristo. Uma outra tradução pode significar sofrer, aguentar bravamente e calmamente, mesmo quando é maltratado. Então, suportar significa tudo isso. É mesmo em meio ao caos, você está firme e inabalável. Lá em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz isso, né? Ele diz, permanecei, pois, firmes e inabaláveis. É como uma rocha, né? Lembra da parábola de Jesus? Ele disse, o homem que ouve a palavra de Deus e a pratica é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Aquele que ouve e não pratica é alguém que construiu a casa, o seu alicerce sobre a areia. Aí vem os ventos, as tempestades, dão contra aquela casa e dependendo de onde tiver o alicerce, irmãos, aquela casa cai ou fica de pé. Então, se o seu alicerce está na palavra, você não vai se abalar, mesmo em meio a problemas terríveis, mesmo em meio a dificuldades. Você vai ficar, permanecer, não retirar-se, não desistir, você não vai fugir. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode voltar para trás, não pode olhar para trás. Então, irmão, desista de desistir. Se você chegou aqui nessa manhã e esse sentimento estava pairando aí no seu coração, Deus está falando com você. Ele não quer que você desista do seu chamado, do seu propósito. Amém? Talvez Deus não quer que você desista da sua empresa, do seu negócio. Deus está falando com você nessa manhã. Amém, irmão? Então coloca os seus olhos nessa perseverança. Continua firme, porque tem grandes coisas para acontecer. De hoje para amanhã, Deus pode mudar a situação. Fica com essa expectativa aí, amém? Esses dias eu também vi alguém falando sobre algo que o Ayrton Senna disse há muito tempo atrás, né? Ele disse assim, as corridas são vencidas nas curvas. Na reta, todo mundo acelera. É interessante, né? Porque ele foi um grande campeão de Fórmula 1 e parece que para ele, outra vez eu ouvi também ele dizer, ele estava numa corrida lá com algum outro piloto e ele acelerou numa curva e ele disse assim, eu sabia que ele ia frear. E alguém perguntou, por que você sabia? Ele disse, porque ele tem muito a perder. E eu não tenho nada. Eu só queria chegar ali naquele lugar. E ele disse exatamente isso. As corridas, irmãos, elas são vencidas nas curvas. Nas retas, todo mundo acelera. Quando tudo vai bem, todo mundo acelera. Mas é em meio às pressões, às dificuldades, os problemas que a gente sabe quem é fraco e quem é forte. Você só pode dizer se é forte se você passou um grande problema e venceu. Como é que eu vou dizer que sou forte se eu nunca precisei provar a minha força? Não é assim? Mas quando você vence os problemas, é o que Tiago diz, isso vai produzir em você perseverança, isso vai produzir em você força. Então, mesmo em meio à curva, irmão, você pode acelerar, porque Deus é contigo, Deus é quem te guarda, Deus é quem faz com que tudo prospere, né? Tudo aquilo que você tocar as suas mãos, todo lugar que você pisar, a planta dos seus pés certamente vai prosperar e vai dar certo. E ainda que o problema diga que não, você pode saber que isso tem prazo de validade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler o texto lá de 2 Coríntios, no capítulo 12. Eu citei ele agora há pouco, mas eu queria que você acompanhasse comigo. 2 Coríntios, capítulo 12. Abre aí, 2 Coríntios 12. Antes de a gente ler, eu queria ler o que está no 11. Se você abriu sua Bíblia aí, só volta uma página, 11, 23, porque é uma continuação, amém? Em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 23, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, ó, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um.
Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aí lá no 12, avança aí uma página. O apóstolo Paulo aqui está ensinando sobre as pressões que ele mesmo passou, né? Lá no capítulo 12, no verso 7, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Em outras palavras, querido, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, todos esses problemas é uma oportunidade de eu ver e desfrutar do poder de Cristo Jesus. Se você acha que os seus problemas são muitos, e muitas vezes a gente acha isso, eu acredito que o apóstolo Paulo sofreu só um pouquinho mais do que a gente. Quem aqui já naufragou alguma vez? Ele diz que foram 3 naufrágios. E um desses naufrágios, ele ficou na voragem do mar. Ou seja, sem saber, irmão, se ia ter vida para ele depois daquilo, no meio do mar, perdido. Quem aqui já apanhou, levou uma quarentena de açoites menos 1? Ele diz que levou algumas, né? O judeu descobriu que se desse 40 açoites, 40 chibatadas, o pessoal morria. Aí eles diminuíram uma, que era para não matar, deixar quase morto, mas não matar. É por isso que era uma quarentena de açoites menos uma. Porque 40 matava, mas 39 ficava bem quebradinho. O apóstolo Paulo passou algumas dessas. Apedrejamento era sentença de morte. Ninguém saía vivo de um apedrejamento, querido. Ninguém. Ele diz, apedrejado uma vez. E lá no texto, né, isso aconteceu lá na igreja, lá no texto de Filipenses, e em Atos também fala que ele foi arrastado para fora daquela cidade, dado como morto. E aí os irmãos fizeram uma roda em volta do apóstolo Paulo, oraram, ele se levanta e volta para dentro da cidade que acabou de ser apedrejado para continuar pregando a palavra. Então, se tem alguém que tinha propriedade para falar sobre o problema, era esse cara aqui que a gente está acabando de ver a história dele, né? Aí ele diz lá no 12, rapaz, se não bastasse, foi levantado ainda um mensageiro do diabo, né? Porque ele diz aqui, um mensageiro de Satanás. Então, o que era o espinho na carne de Paulo? Um mensageiro de Satanás. A gente precisa ficar procurando saber o que era. Tem gente que diz, o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, ele era cego. Tem uns que dizem que era uma mulher que ele tinha. Mas o texto é claro, um mensageiro do diabo, um mensageiro de Satanás. Qual era o objetivo dele? Me esbofetear por onde quer que eu passasse. Então era um homem ou alguns homens levantados pelo diabo para bater no apóstolo por causa da pregação do evangelho. Ele diz, qual era o objetivo disso? Que eu não me exalte, que eu não me ensoberbeça, né? Essa palavra ensoberbecer aqui, querido, está falando sobre o crescimento do evangelho. Está falando sobre o apóstolo Paulo estava pregando e o evangelho estava se alastrando e crescendo muito rapidamente. Então, esse ensoberbecer aqui que esse texto fala é sobre esse crescimento. Porque senão não faria sentido. Porque soberba é algo de Deus ou do diabo? Do diabo. Então, por que o diabo estava querendo atrapalhar o apóstolo Paulo de se ensoberbecer? Não faz sentido. Essa soberba aqui é o crescimento da igreja. E aí, para que a igreja não cresça, o diabo levantou um homem ou vários homens para bater no apóstolo. Então, todas essas coisas que ele passava aqui, irmão, todas essas desgraças, todas essas perseguições, açoites, naufrágio, não sei o que mais,
O pobre do apóstolo estava cansado. Ele disse para o Senhor: Senhor, se possível, né, afasta de mim. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, essas perseguições. E aí Deus olha para o apóstolo Paulo e responde: a minha graça te basta. Ou seja, Deus nem tem compaixão dele, irmão, e diz: olha, eu vou resolver o teu problema. A partir de hoje tu não apanha mais. Não, irmão, Deus olhou para ele e disse: você vai continuar apanhando, mas tem uma graça, cara, que te sustenta. Tem uma graça para você suportar tudo isso aí e continuar firme. Tem uma graça para você não desistir. Ei, irmão, tem uma graça para você não desistir diante do problema. Tem uma graça para você não desistir diante das dificuldades, diante da falta, né? O apóstolo Paulo naufragava. Tem crente que por não ter o dinheiro do Uber não quer vir para a igreja. E aí diz: a minha vida é difícil demais, eu não tenho nenhum carro para ir para a igreja. O cara não ia nem para a igreja e era espancado, era apedrejado. Se chegasse na igreja era apedrejado. Se pegasse um navio, o navio afundava. Talvez fosse qualquer um de nós ia pensar: rapaz, eu acho que Deus não quer que eu vá para essa igreja não, né? Aí chove, eita, isso é um sinal de Deus para eu não sair de casa hoje e ficar na minha rede. Aí diz: minha vida é difícil demais. Irmão, tem uma graça. Se teve graça para o apóstolo Paulo, o nosso problema não é nada na frente disso aqui. Amém? Então tem uma graça que basta para cada um de nós. Se levanta e vai em frente, não desiste. Às vezes a gente quer fazer assim como tem alguns que fazem com irmãos, né? Essa cara de piedade, essa cara de miséria, esperando um auxílio, uma ajuda. Às vezes a gente quer fazer para Deus. A gente diz: Deus, cuida de mim, porque daqui para frente eu não aguento mais. Foi o que o apóstolo Paulo tentou fazer por 3 vezes. Ele disse: ei, Senhor, se isso aqui não parar, eu não vou aguentar não. Aí Deus olha para ele, em nenhum momento, como eu disse, Deus passa a mão na cabeça dele não, irmão. Amém? E eu digo para você e te lembro, o apóstolo Paulo era precioso para Deus. Ele era importante para o Senhor. Foi quem escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então, se tinha alguém importante para Deus, era esse cara aqui. Amém? E Deus não passa a mãozinha na cabeça dele, não. Então, Deus não é aquele bom velhinho que está lá sentado no trono, pronto para te pegar no colinho e dizer: ô bichinho, cansado. Vem cá, deixa eu passar a mãozinha na tua cabeça, fazer um cafuné, quer um café, um chocolate quente. Deita aqui nos pastos verdejantes que eu vou cuidar de você. Nem sempre é assim que acontece não, irmão. E essa expectativa vai gerar frustração, porque a gente vê Deus operando de outra forma. Amém? Deus combate desânimo e alguém querendo desistir com o serviço. O pastor falou aqui quinta-feira, né? Citou o exemplo de Elias. Elias é um que provavelmente estava com uma depressão profunda, querendo fazer jogo emocional com o Senhor. Se você ler lá 1 Reis, no capítulo 19, se eu não me engano, você vai ver essa história aqui, né? Jezabel fez saber a Acabe sobre as coisas que Elias estava fazendo, sobre como tinha matado os profetas de Baal e tudo. E aí a mulher perde a cabeça dele. Diz assim: rapaz, agora eu só vou descansar quando arrancar a cabeça de Elias. E aí Elias foge. A Bíblia diz que ele fugiu por causa daquela perseguição. Ele encontra uma caverna, ou ele encontra um zimbro, né, uma planta, e ele se deita ali embaixo daquele zimbro e diz: agora basta. E aí ele diz: Senhor, leva de mim a vida, eu quero morrer. Em outras palavras, ele faz esse jogo emocional com Deus, não é assim? Você lembra disso? Se não lembra, lê lá e você vai ver. Elias se deita ali debaixo daquele zimbro e ele pede para si a morte. Você acha que Elias queria morrer, irmão? Se ele quisesse morrer, ele tinha ido para perto de Jezabel, não era para perto de Deus, não. Porque a mulher queria arrancar a cabeça dele. Aí ele foge e agora está pedindo a Deus a morte. Ele não queria morrer, porque se ele quisesse, ele tinha ficado lá. Ele tinha enfrentado ela. Amém? Então ele estava fazendo o quê? Um jogo emocional. Ele estava querendo um colinho. Ele estava querendo que Deus pegasse ele e dizia: ô bichinho, vem cá, deixa eu cuidar de você. Deixa eu te acalentar. Toma aqui o dinheiro que você precisa. Agora eu vou te fortalecer. Fecha os olhos aí, vai vir força sobrenatural agora sobre você. E aí recarregou a bateria. Não foi isso que Deus fez, irmão. Deus olha para Elias, um anjo chega ali, né, um enviado de Deus chega de lado dele. Imagina até que tenha chutado ele ali naquele chão e diz: ei, levanta e come, porque tem um caminho sobremodo longo para você perseguir, para você correr. Deus em nenhum momento disse para ele: ei, Elias, eu vou te fortalecer, cara. Não.
Eu gosto de imaginar exatamente isso, o anjo chutando ele no chão e diz, ei, levanta e come. E aí tinha pão e água ali perto dele, tinha uma providência divina já perto dele, foi preparado por Deus. Mas Deus disse, levanta e come. Tem muita gente, irmãos, que está precisando levantar e comer nessa manhã. Tem muita gente desanimada que precisa tomar a atitude de se levantar, comer a palavra para correr uma carreira, amém? Deus disse, levanta e come. Ele não disse, eu vou te levantar e botar na tua boquinha, não. A comida está aqui. Amém? Levanta e come. Aí Elias pega a comida, come e volta a dormir. Aí novamente o anjo aparece e diz, ei, levanta e come, porque tem uma carreira para você correr. Você vai precisar ungir Eliseu, o profeta, no seu lugar. Você vai precisar ungir o rei sobre Israel e o rei sobre a Síria. Elias foi o único profeta, irmãos, na história que ungiu um rei fora de Israel. Então tinha coisas ainda grandiosas para aquele homem cumprir. E Deus combateu o desânimo, trazendo para ele o chamado, trazendo para ele a carreira que estava proposta. Ei, irmão, não desiste, Deus tem algo para você fazer ainda nessa terra. Amém? Não desista, Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Ah, mas eu não sei o que fazer, o pastor nem me dá oportunidade. Irmão, cria a oportunidade. Vai evangelizar as pessoas que estão perdidas lá fora, vai pregar a palavra, vai ser uma bênção na internet. Em vez de ficar postando besteira, vai postar a oração, vai postar a palavra, vai ser uma bênção para as pessoas, vai levar a cesta básica, vai fazer alguma coisa. Deus quer te usar para alcançar quem está passando por problema, irmão. E aí quando a gente faz isso, quando a gente se dedica a isso, você vai ver que o seu problema fica menor. Você quer ver o seu problema ficar bem pequeno? Começa a olhar alguém que tem um problema maior do que o seu. Você quer ver o seu problema ficar bem pequeno? Vai no hospital infantil onde tem crianças com câncer que ainda nem começaram a vida e já estão ali perigando morrer. Você vai ver como a sua falta de dinheiro para comprar o McDonald's fica bem pequenininha. Amém? Aí Deus olha para aquele cara e diz, ei, levanta e come. A gente vê outro personagem também querendo desistir e Deus rebatendo ele com o chamado, o apóstolo Pedro. Se no Velho Testamento a gente tem Elias, mas era no Velho Testamento, no Novo Testamento todo mundo é afogueado. Pedro é aquele que pregou e 3.000 pessoas se converteram em uma única pregação. Lá em Atos, no capítulo 2, ousado, cheio do Espírito Santo. Mas é o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. É o mesmo cara ousado que quando foi confrontado, negou a Jesus por 3 vezes. Amém? E aí, irmãos, você lendo o contexto ali do Evangelho de Marcos, você pode ser levado a crer que o apóstolo Pedro queria desistir, literalmente. Talvez ele nem se sentisse mais um dos apóstolos. Ele nem se sentisse mais como um dos discípulos. Porque lá em Marcos, e o Evangelho de Marcos, provavelmente, a gente sabe e entende que foi ditado por Pedro, amém? Porque João Marcos não era discípulo do Cordeiro, um dos 12, né? O João Marcos é aquele João Marcos que andou com Paulo e Pedro pegou ele para criar. E aí ele escreve esse evangelho. Mas quem ensinou João Marcos sobre o que Jesus fez? Pedro. E aí é o único evangelho em que nessa passagem, quando Jesus ressuscita, ele diz assim, manda chamar os meus discípulos e manda chamar também Pedro. Porque provavelmente ele nem se sentia mais como um discípulo. Tamanho foi a covardia que ele fez quando negou Jesus 3 vezes. E aí em determinado texto, né, o apóstolo Pedro diz assim, ó, lá em João capítulo 21, no verso 3, diz assim, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Pode parecer nada a ver, né, esse texto? Pode parecer algo comum, foi pescar. Mas pescar, irmão, para Pedro significava a antiga vida. Porque quando Jesus tirou Pedro da pesca, ele disse, eu vou te fazer pescador de homens. Qual era a missão de Pedro? Pescar homens. Mas desanimado, por conta do problema que tinha acontecido com ele, ele disse, eu vou pescar. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vou desistir. Já não tem mais um mestre. Talvez eles nem criam que ele ia aparecer, querido. A gente vê o evangelho, né, escrito aqui depois de 30 anos do que aconteceu, e a gente lendo 2.000 anos depois, a gente tem a tendência de romantizar.
Mas provavelmente tinha alguns dos apóstolos que nem acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Porque eles se espantaram quando ele apareceu. Foi assim ou não? Quem está crendo não se espanta, irmão. Quem está acreditando no que foi dito não se espanta não, porque já é uma verdade quando é dito. Jesus disse, olha, eu vou ressuscitar, eu vou voltar, eu vou aparecer. E aí quando ele aparece todo mundo fica espantado. Provavelmente esse cara tinha um desânimo tal e achar assim, rapaz, não tem mais Jesus para eu andar seguindo. Não tem mais o que eu fazer. Eu neguei Jesus, nem discípulo eu sou mais. Eu vou voltar a pescar. Eu vou desistir dessa vida de pescador de homens, eu vou pescar peixe mesmo porque dá mais certo. Eu vou retroceder. Amém? E aí a Bíblia diz que Jesus ressuscita, aparece, manda chamar Pedro, e lá na frente, lá na praia, você vai ver João narrando que Jesus tem uma conversa com Pedro e em nenhum momento ele olha para Pedro e diz, ei Pedro, você me negou, eu estou agora oficialmente te perdoando, te levantando como um discípulo de novo, vou te fortalecer, estou aqui passando a mão, tem um colinho aqui para você. Não, irmãos, diante do desânimo de Pedro, diante de Pedro querer desistir do chamado, Jesus olha para ele e diz, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, você sabe que eu te amo, Senhor. E aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus só estava reavivando o que foi dito lá atrás. Eu vou te fazer pescador de homens. Qual é o teu chamado? Pescar homens. Qual é o teu chamado? Apacentar ovelha. Você foi chamado para as pessoas. E aí a forma que Jesus constrange Pedro, em meio ao desânimo e a querer desistir, é trazendo o chamado dele à tona. Amém? Então talvez tenham pessoas aqui nessa manhã que, assim como Pedro, estão querendo desistir. Rapaz, o pastor tentou me levantar, mas esse negócio parece que não está dando certo, parece que eu não dou certo, parece que eu não sou para esse negócio de ministro, parece que eu não sou para esse negócio de evangelho. Jesus está olhando para você nessa manhã e dizendo, ei, tu me amas? Se me ama, então cumpre o seu chamado. Se me ama, eu não preciso te dar colinho. Se me ama, eu não preciso te dar palavra de ânimo. Se tu me amas, você não precisa de mais nada. Só cumpre o seu chamado. O que você foi chamado para fazer? Se movimenta, não desiste. Queima essas carroças que te prendem com o passado. Se Pedro tivesse aprendido com o exemplo de Eliseu, irmão, ele tinha queimado o barco e as redes. Porque Eliseu foi assim. Quando Elias jogou o manto sobre ele, ele disse, ei, deixa só eu me despedir dos meus pais. Por quê? Porque não tem mais volta. Eu nunca mais vou ver os meus pais. E aí o que é que Eliseu faz? Se despede dos pais e queima as carroças. Qual era o emprego dele? Era com carroça. Qual era o trabalho de Eliseu? Era com carroça e boi. O que foi que ele fez? Queimou todas as carroças, matou os bois, fez um churrasco. O que era aquilo? Não tem volta. Para mim não tem volta. O manto caiu, pronto, eu não posso voltar mais. Não importa o que eu encontro pela frente, não vai ter volta. Amém? Se Pedro tivesse aprendido, ele tinha queimado os barcos e as redes. Não tinha mais volta para ele, querido. E aí Jesus olha para aquele cara e diz, tu me ama? Ele diz, você sabe que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Cumpre o seu chamado. Você foi chamado para apacentar ovelhas. Talvez Deus esteja querendo reavivar o dom que há em alguns aqui nessa manhã. Amém? Talvez você tentou desistir do seu chamado. Talvez você achou que não tinha chamado. Talvez você achou que não tinha propósito. E Deus olha para você e diz, você me ama? Então bora reavivar esse dom que há em ti. Bora correr essa carreira. Bora ficar animado. Eu não preciso te animar, meu irmão. Você precisa se levantar. Lá em Apocalipse, né? Em Efésios, aliás, capítulo 5, no verso 14, ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Você pode ficar de pé? Não é Deus que vai te despertar, é você quem faz, é você quem desperta. Ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A parte de Cristo depende da sua. Cristo só vai te iluminar quando você despertar e se levantar. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e eu queria que você fizesse uma oração nessa manhã. Se Deus falou com você aqui sobre o seu chamado, sobre você não desistir, talvez seja da sua empresa, talvez seja da sua família. Tem pessoas aqui que desistiram dos seus filhos, desistiram dos seus pais, desistiram do seu emprego, do seu chamado.
mas principalmente do seu propósito divino. Se você está aqui e você sabe que você fez isso ou está prestes a fazer isso, Deus está te dizendo: tu me amas, então cumpra o seu chamado. Eu quero que você feche seus olhos, você levante as suas mãos e você mesmo aí no seu lugar faça uma oração de consagração ao Senhor. A oração de consagração é quando a gente diz: Senhor, a minha vida é sua. Eu quero cumprir aquilo que você me chamou para fazer, a despeito dos problemas, a despeito do tamanho do gigante, a despeito do tamanho do leão. Não importa se amanhã vai ter um leão, 2, um urso, 3 gigantes. O Senhor me fortalece para continuar e não desistir. Então faz essa oração, irmão. Se consagra ao Senhor nessa manhã. Diga aquilo que está no seu coração. Renove a sua aliança. Tem pessoas aqui que precisam dar uma lustrada nessa aliança nessa manhã. Deus tem uma aliança com você e você precisa olhar para ela e dizer: rapaz, eu deixei isso ficar sujo e hoje eu preciso dar uma lustrada nela, hoje eu preciso dar uma renovada. Em nome de Jesus, Pai, aqui estão, Senhor, homens e mulheres cheios do seu Espírito, que vão cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. Nós não somos, Pai, daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que cedem às pressões, às dificuldades, mas assim como o apóstolo Paulo disse, Pai, nós dizemos também nessa manhã: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançar, eu vou continuar, eu não vou desistir, porque tem um prêmio de uma soberana vocação que me aguarda. E lá no final eu vou poder dizer: cumpri a minha carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Está feito, aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, eu fiz. Então hoje eu não vou desistir, Pai, na certeza de que há uma graça me assistindo, na certeza de que há um poder de Deus que talvez eu não veja e nem sinta, mas está agindo em mim agora mesmo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor não desiste de nós. Porque o Senhor não desiste de nós. E nessa manhã, Pai, nós desistimos de desistir. Nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu grande poder. Em nome de Jesus. Amém, amém. Continua de olhos fechados. Eu queria te fazer um convite muito especial. Você que está aqui e ainda não fez essa aliança com o Senhor Jesus. E nessa manhã você quer receber Jesus como seu Senhor, para que Ele se manifeste como o Salvador da sua vida. Se você quer receber Jesus como seu Senhor, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Eu quero te ajudar nessa oração, nessa confissão de fé. Tem alguém que quer receber Jesus, quer nascer de novo, ser transformado, sair daqui com uma nova vida, com um novo propósito, sair daqui como um pescador de homens. Tem alguém? Faz um sinal bem alto com a sua mão. Quero te ajudar nisso. Tem alguém? Todos salvos? Ou talvez você já nasceu de novo, mas você esfriou durante a sua caminhada. E nessa manhã você entendeu a importância de renovar a sua aliança, de se reconciliar. Você que esteve longe dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar, faz o sinal com a sua mão. Tem alguém? Todos salvos? Ou talvez você já é salvo, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, um revestimento de poder. E nessa manhã você quer receber o batismo. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? Faz um sinal bem alto aí com a sua mão, se você quer ser cheio do Espírito. Todos cheios. Ou talvez você chegou com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, e você quer sair daqui restaurado no seu corpo físico. Você quer receber imposição de mãos para cura. Tem alguém que quer receber imposição de mãos para cura? Faz o sinal, vem aqui à frente. Há um poder disponível, irmãos, para curar. Se você está com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, eu quero orar por você. Tem milagres para acontecer. Tem alguém que quer receber imposição de mãos? Todos sarados, curados. Glória a Deus, o Senhor é bom. Pode vir, Rodrigo. Eu espero que você tenha recebido, irmãos, algo do Senhor precioso nessa manhã e que você possa correr com essa palavra, amém? Seja abençoado, pratique essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção, irmãos, que palavra maravilhosa. Você foi edificado essa manhã? Bênção demais. Queria
fazer essas 3 indicações literárias, né, para edificar a sua fé. Ei Deus, por que as coisas estão demorando tanto, né? Talvez esse seja um dos motivos principais das pessoas desistirem por achar que está demorando, né, se cumprir o plano e o propósito de Deus na sua vida. E eu indico esse livro para você. É necessário que os cristãos sofram, né? Como o pastor Dantas disse bem, citou aqui algumas situações que passaram na vida do apóstolo Paulo, e é necessário para nós saber qual o tipo de sofrimento cristão, né? Que é um sofrimento bíblico para a gente continuar a nossa caminhada. Seguindo o plano de Deus para a sua vida também, você vai encontrar essas 3 literaturas e tantas outras ali no Verbo Shop. Então passa lá e adquira uma dessas literaturas para edificar a sua fé. Amém? Quero lembrar você para passar também lá atrás no balcão de informações para fazer a sua matrícula do Rema. Não deixa para depois. Amanhã, né, temos aulas em aberto para você nos visitar. Você que nunca fez o Rema, você também que é graduado do Rema, vim aqui, né, para aprender mais sobre a realidade da nova criação com a professora Sânia Evangelista de Petrolina. Então não perca também esse tempo aqui amanhã a partir das 20 horas. Quero lembrar também da Maratona Rema, né, que está acontecendo, uma das ações. Né, você que de repente está com alguma dificuldade em fazer a sua matrícula, aproveite essa oportunidade, traga o maior número de visitantes novos para serem contabilizados, para ao final você ganhar 1 ano de Rema grátis, tá bom? Quero lembrar também sobre uma outra ação que é o 1 por 1. Né, você traz um visitante, esse visitante vai efetuar a sua matrícula e aí você vai ganhar uma mensalidade grátis, tá bom? Então, se você juntar os 12, você vai ter também 1 ano de Rema grátis e a sua vida também será transformada. Amém, irmãos? Onde estão as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez? Lembra que eu falei que iria indicar você para uma equipe que vai te conduzir a uma sala. Lá atrás nós temos essa equipe lá sinalizando para você, né? Você pode estar indo até lá e você que trouxe essas pessoas, né? Vocês podem acompanhar elas também até a sala VIP que foi preparada para vocês que nos visitam. Tudo certo? Glória a Deus. Lembrando que nós temos mais 2 cultos, né, às 16 horas e às 18 horas, né? Então, até mais tarde para quem vem, para quem não vem, né? Eu já quero desde já declarar uma semana abençoada, produtiva, próspera, sobrenatural na sua vida. E se prepare, o seu telefone vai tocar com boas notícias chegando em nome de Jesus. Vá na graça e na paz praticando essa palavra em nome de Jesus.